Olá pessoal, meu nome é Adriana Castro e este é um canal destinado às pessoas que estão elaborando os trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, para que vocês possam aprender, tirar dúvidas e eu possa dar várias dicas que te ajudarão na confecção desse trabalho. Como no vídeo anterior nós tratamos sobre o tema, sobre o assunto de pesquisa e em continuidade este vídeo vai falar sobre o segundo passo. Tá? O segundo passo é um passo importante para que a gente possa caminhar com pés no chão em relação ao assunto definido. Então, esse segundo passo é nós fazemos a delimitação do tema e o problema de pesquisa. Tá? Vou ensinar vocês nesse vídeo a como pesquisar no banco de dados. Nós vamos fazer uma transmissão de tela aqui para vocês. Mostrar para vocês como é o caminho da pesquisa, né? Onde eu pesquiso os periódicos. Já adiantando que aí na descrição do vídeo eu deixei vários links para que vocês possam acessar essas bases de dados com mais facilidade, porque nem sempre isso é passado para o orientando ou para o aluno na aula de metodologia. Então vocês cliquem aí no link que vai direcionar vocês a uma base de dados. Tem base de dados das humanas, tem a CAPES que vocês vão entrar aí, que é uma base de dados de todas as áreas, tanto de exatas, biológicas, humanas. Então eu deixei aí na descrição do vídeo para vocês, assim como os meus contatos, para que vocês possam deixar seus comentários, para que vocês possam entrar em contato comigo e eu tentar solucionar as dúvidas de vocês, tá? Então, se esse é um assunto do seu interesse, inscreva-se no canal, dê um joinha aí para mim, clica no sininho para que a gente possa tirar suas dúvidas, deixe os seus comentários para que eu possa gravar conteúdos de interesse comum de vocês, tá? E para que a gente possa elaborar um TCC bem feito, ok? Hoje nós vamos falar sobre delimitação de tema. O que é delimitar o tema, né? Porque o orientador vai dizer assim, você definiu o seu assunto e agora nós vamos delimitar, nós vamos deixar ele específico. O que eu vou sugerir nesse momento para vocês? Peguem um papel, uma caneta, porque o pensamento da delimitação de tema requer escrever. Porque se a gente ficar aqui só vocês ficarem me olhando falar, a gente não produz. Então, o vídeo é destinado à produção, para que vocês possam produzir. Então, peguem um papel, uma caneta, para que vocês possam fazer o passo a passo aí, tá? Não deixa passar não, tá? Então, a delimitação de tema é quando você seleciona um tópico de maior interesse daquele assunto que você quer pesquisar. Tá? Do assunto escolhido. Então, você vai puxar um ganchinho disso, vai selecionar um tópico, porque também se a gente deixar um tema muito aberto, o que vai acontecer? Eu vou ter uma abrangência para pesquisar. E quando eu deixar ele mais específico, eu vou pesquisar de fato aquilo que eu quero. Eu não vou perder tempo, né? Porque quando eu deixo muito aberto, eu perco muito tempo para pesquisar. E o que menos a gente quer aqui para a elaboração do TCC é que eu perca tempo. Então, o certo é que a gente possa deixar mais específico para que eu não perca tempo na elaboração do TCC. Eu tenho 4 aspectos importantes quando eu vou selecionar esse tópico. Tá? O primeiro deles eu já falei a palavra, é o aspecto que eu quero pesquisar. E eu já vou dar um exemplo, porque às vezes fica muito abstrato o que eu tô falando aqui. Então eu já vou dar um exemplo para vocês, tá? O segundo é o fator. Qual o fator que eu quero pesquisar dentro daquele assunto? O terceiro é um período. Eu posso definir um período de elaboração, na verdade, da pesquisa, né? Aquela pesquisa sendo desenvolvida em determinado tempo. E um quarto aspecto é o local. O que eu quero dizer com isso? Adriana, mas eu não quero fazer esse tipo de pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa de levantamento bibliográfico. Se vocês forem pesquisar em todas as literaturas que existe relacionada a projetos de pesquisa, metodologia do trabalho científico
enfim, redação científica, projetos, todas as literaturas vão direcionar vocês a trabalhos de campo. Porque o olhar acadêmico, ele é um olhar para que você desenvolva trabalhos de pesquisas de campo. Muito pouco se fala sobre pesquisas de levantamento bibliográfico, a não ser que o seu viés ou que a sua pesquisa dê errado no meio do caminho. Então, quando se relaciona trabalhos de conclusão de curso, normalmente são trabalhos relacionados a campo. Eu vou dar alguns exemplos aqui que sejam relacionados a levantamento bibliográfico, porque nós já passamos por um processo de pandemia, ainda estamos nesse ciclo, e muitas vezes gente que trabalha na área de biológicas, por exemplo, que tem contato na área da saúde, que tem contato, nossas pesquisas ficaram bastante restritas quando a gente trabalha com número de pessoas, com número de amostras. Então, nós ficamos bem restritos. Então, a pesquisa de campo, hoje, ela está restrita a um estudo de caso ou questionário, enfim, é uma coisa que eu não quero entrar nesse momento. Mas, quando eu faço um levantamento bibliográfico, eu também posso definir o local da minha pesquisa. De repente, você está fazendo um levantamento bibliográfico, um levantamento estatístico da sua cidade, enfim, tá? É relacionado a um levantamento bibliográfico. Um período, você também pode estar recolhendo documentação de períodos de estudo, por exemplo. Isso é possível, tá? Então, é possível a gente definir esses 4 aspectos que eu coloquei para vocês também numa pesquisa de levantamento bibliográfico, ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês escolheram um tema, vou dar um exemplo de tema aqui, tá? Implicações das brincadeiras no desenvolvimento da criança. Então, esse é o assunto que você escolheu, tá? Uma outra dica que a gente vai falar bastante aqui no canal, quais as expressões, as palavras que nós devemos evitar ou que nós podemos utilizar para escrever determinado item de um projeto de pesquisa e até mesmo para a nossa redação científica, tá? Isso é uma coisa bem legal. De vez em quando eu vou soltar aí umas imagens para vocês, para que vocês possam, como dica, utilizar, tá? Então, olha lá, implicações das brincadeiras no desenvolvimento da criança. Seguindo aquele roteirinho que eu passei anteriormente, daqueles 4 itens, qual aspecto do desenvolvimento será priorizado? Então, definir qual é esse aspecto faz parte da delimitação. Eu quero falar de desenvolvimento motor, eu quero falar de desenvolvimento afetivo, social, eu quero falar de desenvolvimento cognitivo. Então, esse aspecto que a gente diz lá naquele item anterior faz parte dessa definição. Depois a gente vai ver como que essa frase vai ficar, como essa delimitação vai ficar quando eu definir todo esse processo. Uma outra pergunta que o seu orientador faria para você delimitar o tema é de que alunos nós estamos falando. Então, nesse assunto que eu dei aí para vocês, implicações de brincadeiras no desenvolvimento de crianças, já me diz que a gente está falando de educação infantil. Então, eu posso ainda deixar mais específico relacionado à educação infantil. Posso pôr um período, eu posso pôr uma idade de 4 a 6 anos. Enfim, eu ainda posso selecionar uma partezinha dessa interpretação de desenvolvimento infantil, ok? E ainda podemos deixar mais específico se eu quiser definir o local, a escola, por exemplo, tá? Então, esse quando a gente delimita, eu começo então a deixar mais redondinho, mais especificado aquilo que eu pretendo pesquisar. Então, vamos para aquilo que a gente chama em metodologia de realmente especificar o meu assunto. A primeira dica seria localização geográfica. Se você for fazer um trabalho de campo,
Então você definir a região, a cidade. A segunda dica é definir o período. Quando eu falo período, a gente pode entender período como faixa etária de tanto a tanto. Eu posso definir o ano, no ano de 2022. Quando eu faço uma coleta documental, por exemplo, você vai analisar nascidos entre tal ano e tal ano, tá? Então isso pode ser definido por período. Eu posso definir, por exemplo, como período de pesquisa de março a maio. Então eu posso definir período como meses de coleta de dados. Então esse período faz com que a pessoa, o leitor, ele vai olhar lá e dizer, nossa, é interessante esse período, ou eu me interesso por essa faixa etária, tá? Porque às vezes eu quero fazer uma pesquisa, vou buscar lá na base de dados, mas a minha pesquisa é com adolescente, relacionada a desenvolvimento cognitivo afetivo, por exemplo, tá? Mas só que eu faço com adolescente, então eu descarto o seu trabalho porque você trabalhou com criança, com educação infantil, por exemplo, tá? Então isso para o leitor é importante para que a gente possa definir e aí a nossa pesquisa, né? A nossa busca, na verdade. A terceira dica é a gente deixar bem claro quais são os nossos sujeitos de pesquisa. Então definir gênero, definir faixa etária, que é o que eu já falei lá em cima. Alguns critérios de inclusão são crianças que têm distúrbio de atenção, por exemplo. Então, eu deixar definido o meu sujeito de pesquisa, tá? Eu já vou dar um exemplo para que vocês possam entender o que eu estou falando, deixar tão assim abstrato, como eu já disse algumas vezes, tá? A quarta e última dica, então, está relacionada ao seu objeto de pesquisa. E aqui eu vou abrir um parênteses. Porque normalmente, quando a gente começa a escrever o nosso projeto de pesquisa, você se depara assim, é tudo muito igual. Estou escrevendo a mesma coisa sempre. E nós confundimos o objeto de pesquisa com o problema de pesquisa, que são coisas completamente diferentes. O seu problema de pesquisa, que é o nosso próximo passo aqui neste vídeo ainda, é a sua motivação, o que te motivou a pesquisar. É a sua pergunta, é a sua indagação que a gente diz. E o nosso objeto de pesquisa é aquilo que a gente tem de mais específico dentro do assunto. Então é quando eu defino gênero, por exemplo, nesse assunto que eu estou utilizando de exemplo aqui para vocês, desenvolvimento de lateralidade, desenvolvimento afetivo social. Então esse é o nosso objeto de pesquisa. O nosso problema de pesquisa é a nossa pergunta de partida, que a gente diz, tá? É a minha motivação. Nossa, por que será que isso acontece? Isso é problema de pesquisa. E o objeto de pesquisa é quando eu especifico dentro do meu assunto a determinado segmento que eu quero estudar. Isso é. Então, como que ficaria esse exemplo que a gente está falando desde o começo? Implicações das brincadeiras no desenvolvimento afetivo social de crianças na educação infantil, na escola tal, no ano de 2022. Olha só como eu deixei redondinho, como eu especifiquei o fator, como eu especifiquei o aspecto, brincadeira, como eu especifiquei o fator, que era o desenvolvimento afetivo, social, o período na educação infantil, no local, na escola. Então, todos esses aspectos, o sujeito, tá? Todos esses aspectos foram tratados aí dentro dessa delimitação de tema. Ok? Acho que ficou claro agora, tá? E para que agora a gente possa elaborar o nosso problema de pesquisa, nós precisamos nesse momento fazer um levantamento da documentação, que a gente chama, vou fazer um rastreamento bibliográfico. Na verdade, gente, já para delimitar o tema, eu já teria que ter acesso a esses documentos, porque para eu descobrir todos esses
aspectos aí da minha delimitação, eu tenho que ter lido alguma coisa, não é possível, tá? Então agora nós vamos mostrar para vocês como que a gente busca na base de dados esse referencial teórico, na verdade. Nós havíamos falado, então agora eu vou ensinar alguns caminhos de pesquisa para vocês, tá? O que tem de mais fácil como instrumento de pesquisa na internet é o Google Acadêmico, que todo mundo já utilizou um dia, ok? Eu, particularmente, gosto de usar a palavrinha aí PDF para me direcionar a artigos e periódicos relacionados com mais facilidade. Dentro daquele assunto eu vou colocar aqui a minha palavra-chave, brincadeiras na educação infantil, pode ser. Ó. Clico e aí vai então me trazer todo o panorama daquilo que eu pesquisei. Olha que interessante, né? Então aparece aqui, diante da minha pesquisa feita, tudo que está relacionado em periódicos e artigo ao assunto. É uma boa busca? Excelente busca, tá? Excelente busca. É um primeiro caminho para a gente ter contato, é um primeiro caminho para a gente fazer uma primeira leitura, né, relacionada. Vou dar outro caminho para vocês aqui, que normalmente a área da saúde, a área das biológicas utiliza, tá? Gente, uma dica. Tudo que vocês forem fazer, por favor, deixem no Drive, copiem, salvem no Drive, porque olha, tudo acontece quando a gente está elaborando o TCC. A máquina para, você perde tudo que você tem escrito. Então, quando você direciona os seus trabalhos para o Drive, todo lugar que você abrir o seu Drive, a sua pesquisa vai estar lá dentro, seus documentos estarão lá dentro. Então, essa é uma dica fabulosa, que quando eu comecei a trabalhar com computador há tantos anos atrás, eu não tinha isso. Então, por favor, gravem as suas coisas no Drive para que vocês não percam, tá? Olha lá, nós vamos entrar agora num portal regional, tá? Que é um conhecimento relacionado à área da saúde, a famosa BIREME. Antigamente, nós escrevíamos aqui para entrar propriamente dita, bireme.br. Agora ela mudou um pouco a configuração, vocês estão vendo aí, bvsalude.org. Então digita lá, vocês vão estar dentro de um banco de dados, de uma biblioteca virtual em saúde. Eu uso o Lilacs, tá? Gosto do Lilacs, ele traz bastante periódicos, olha só, né? Ele vai te direcionar isso. A todos esses periódicos bem completos, olha quantos textos completos a gente tem. Nós entramos no Lilacs aqui, lembrando que vocês podem se inscrever, vocês podem cadastrar para que vocês tenham facilidade ou receber documentos via correio, agora por e-mail virtual. Eu particularmente gosto de vir em busca avançada. Nessa busca avançada, então aqui vocês vão ver algumas palavras que eu já andei pesquisando por aqui, tá? Então nós vamos continuar na mesma intenção, brincadeiras. Vou colocar aqui educação infantil, vamos ver o que vai aparecer. Se vai aparecer, né? Olha só. Então, o banco, a base de dados me levou, diante daquilo que eu quero pesquisar, me levou a essa base relacionada ao assunto, brincadeiras e educação infantil. Vocês não vão encontrar só trabalhos relacionados na língua portuguesa, tá? Nós vamos ter aqui um leque de idiomas aí. Então, ó, o primeiro trabalho que apareceu aqui para mim, eu sempre vou estar olhando o título e se eu me interessar, eu vou olhar o resumo para saber se o que está escrito aqui, se esse trabalho tem a ver com aquilo que eu quero pesquisar.
Desenvolvimento motor e índice de massa corporal em crianças de 5 anos. Vamos supor que eu queira pesquisar isso aqui. Então eu venho aqui, ó, texto completo, e a página vai me direcionar ao trabalho, ó. Eu posso baixar esse arquivo e eu vou ter então o periódico ao meu dispor, tá? Vou poder pesquisar então aquilo que está direcionado ao meu assunto. Gente, eu deixei para vocês na descrição todos os links, pelo menos os principais, para que vocês possam entrar e navegar por esses links. Entendam uma coisa, quando eu estou nesse processo de busca é realmente demorado, não é legal, não é gostoso, porém é necessário. Tem orientador que vai exigir um tanto de referência, de levantamento de documentos, e isso que tem que fazer é o orientando, É você que está indo buscar, então é essencial. E também, gente, olha só quanta coisa legal que a gente pode descobrir nesses bancos de dados, ok? É conhecimento para vocês. Então, pessoal, vocês viram aí 2 exemplos de investigação em base de dados. É óbvio que são bases de dados ligadas à área das biológicas, da saúde, mas é assim que funciona em todos os outros links que eu deixei aí abaixo para vocês na descrição do vídeo, ok? Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida em como acessar, é só deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá? E agora, para finalizar esse nosso vídeo, eu sei que o vídeo está bem extenso hoje, mas é necessário que seja esse passo a passo. Nós vamos definir o nosso problema de pesquisa. Normalmente ele é definido como problema de pesquisa ou pergunta de pesquisa. Alguns professores da área da metodologia, eles gostam de formular uma pergunta, e não necessariamente deve ser uma pergunta, mas para didaticamente ficar mais fácil, a gente pode elaborar uma pergunta, porque na verdade o problema de pesquisa é uma interrogação, é aquilo que eu pretendo pesquisar e achar uma solução até o fim do meu trabalho, ok? Então normalmente a gente utiliza como didática uma pergunta, tá? Eu vou começar ao contrário, eu vou começar com vocês com aquilo que a gente deve evitar para formular uma pergunta de pesquisa. Então eu devo evitar as expressões assim, ó, qual a importância, qual o benefício, qual a contribuição, porque se eu for estudar algo, algum aspecto dentro da minha pesquisa que não for para contribuir, até cientificamente cabe, mas fica meio esquisito, vocês não acham? Como que eu vou estudar uma coisa dentro da minha área de pesquisa ou minha área acadêmica que não vai contribuir? Vou dar um exemplo para vocês. Como que eu vou estudar dentro da minha área acadêmica que um exercício não possa ser importante? Tá? Então, vamos evitar esse tipo de expressão para se formular uma pergunta de partida. As expressões, então, mais adequadas que nós podemos utilizar é quais as implicações. Vocês viram aí no exemplo que eu passei anteriormente, nós falávamos quais as implicações das brincadeiras, tá? Quais as causas, se há relação, correlacionar, Então são expressões que nós devemos utilizar, que seriam mais adequadas. Algumas pessoas na área da saúde ou da biológica utilizam as denominações qual a prevalência, qual a incidência, ok? Então isso também se cabe ao problema de pesquisa, É importante a gente saber a diferença entre prevalência e incidência. Fica a dica aí para vocês procurarem no dicionário e em alguns trabalhos a diferença entre prevalência e incidência, porque elas têm diferenças distintas e isso é importante vocês saberem, tá? Eu vou encerrar aqui. Gostaria que vocês escrevessem delimitação de tema,
problema de pesquisa, colocassem suas dúvidas aí nos comentários para que a gente possa solucionar. Quero agradecer por vocês assistirem, visualizarem os meus vídeos.